Eu sou a Bart e hoje eu vou te explicar o que é fascismo e de onde ele veio. Tudo começa lá na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. O conflito era basicamente entre a Tríplice Entente, comandada pela França. E a Tríplice Aliança, coordenada pela Alemanha. Lembra da Itália? Aquele país que parece uma bota? Então, no início ela estava ao lado da Tríplice Aliança. Mas como sempre tem um talarico na história, a França foi lá e falou para a Itália que se ela mudasse de lado na guerra, no final ela receberia vários territórios. E é óbvio que a Itália aceitou, disponibilizando soldados, armamento e muito dinheiro, o que deixou a Itália com várias dívidas, mas tudo bem, já que ela ia ser recompensada no final da guerra. Em 1918, a guerra acaba e a Itália só recebe uma pequena parcela das terras que a França havia prometido para ela. Além de estar se sentindo traída, a Itália estava passando por uma forte crise econômica e política. As pessoas queriam uma solução para os problemas, para poder reerguer o país mais forte e mais nacionalista. E é nesse mesmo contexto de pós-guerra que grupos de extrema esquerda ganham destaque na sociedade. Os comunistas e socialistas defendiam a igualdade, o fim da propriedade privada e das classes sociais. Os anos 1919 e 1920 ficaram marcados por greves, ocupações e manifestações. Esse período ficou conhecido como Biênio Vermelho. Biênio de 2 anos e vermelho para representar a bandeira socialista. Porém, tinha uma galera que era totalmente contra implantar o socialismo, porque isso significava perder vários privilégios. E são essas mesmas pessoas que vão apoiar o Fasci Italiani de Combatimento, uma milícia nacionalista e violenta, comandada por Benito Mussolini e combatentes de guerra. Pausa para a primeira curiosidade, check. O Benito Mussolini, antes de ir para a guerra, ele era de um jornal socialista. Porém, o jornal não apoiava a entrada da Itália na guerra, então ele foi demitido e ficou revoltado. Voltando para o Fasci Italiani, depois de um tempo eles ficaram conhecidos como os Camisas Negras por conta do uniforme que eles usavam enquanto atacavam grevistas, manifestantes ou qualquer oposição possível ao fascismo. Sem limite nenhum, em 1921, por volta de 600 italianos já haviam sido assassinados pelos Camisas Negras. Pausa para a segunda curiosidade, check. Bom, de início os fascistas não matavam a oposição ou os comunistas. Eles espancavam com porretes. A intenção era humilhar. E aí depois foi se intensificando em relação à violência. Não satisfeito em aterrorizar e assassinar pessoas, Mussolini achava que a milícia tinha que ter um caráter mais político. Então, ele funda o Partido Nacional Fascista. Dois dos seus principais objetivos era implantar o corporativismo para poder ter controle sobre os trabalhadores e legalizar o sindicato. Um dos seus atos também foi reunir mais de 30 mil camisas negras para marchar sobre Roma. A exigência deles era de que Mussolini fosse nomeado primeiro-ministro. Com a pressão popular e dos apoiadores do fascismo, o rei nomeia Mussolini primeiro-ministro da Itália. Pausa para a terceira e última curiosidade, check. A Itália naquela época era uma monarquia parlamentar. Se você não sabe, é assim. O rei é mais uma representação de poder, mas quem exerce mesmo é o primeiro-ministro. E por isso Mussolini queria tanto esse cargo. Já com muita visibilidade, em 1924 Mussolini frauda as eleições e admite ter assassinado os delatores. De fato, ele inicia sua ditadura em 1925, censurando os meios de comunicação e ilegalizando todos os partidos, se não o fascista. Para poder controlar os trabalhadores, ele implanta o corporativismo e cria a Carta do Lavoro, que era basicamente leis específicas de trabalho na Itália, como por exemplo a carga horária. Quem trabalhava 16 horas agora trabalha 8 e gera emprego para mais uma pessoa. Já com uma grande base de apoio, ele também entra em acordo com a Igreja, assinando o Tratado de Latrão, que torna o catolicismo a religião oficial da Itália e dando mais autonomia ao Vaticano. Estava tudo indo muito bem para Mussolini, até que acontece a quebra da Bolsa de Nova York, o que afetou a economia de vários países, inclusive a da Itália. E isso só virou motivação para Mussolini. Ele ocupa a Abissínia, que hoje é a atual Etiópia, interfere na Guerra Civil Espanhola e também invade a Albânia. Indo mais além, ele cria uma amizade com Hitler, o que influencia na implantação das leis de Nuremberg na Itália.
O que são essas leis? São as leis antissemitas contra judeus, ódio aos judeus e aos povos semitas. Essa e outras decisões não agradam nem um pouco o Conselho Fascista, que decide demitir e prender o Mussolini, mas logo ele é solto por amigos nazistas, que levam ele lá para o norte da Itália para representar o nazismo. Só que sem muito apoio e proteção, ele é assassinado pela resistência antifascista em 1945, o mesmo ano de término da Segunda Guerra Mundial. Pausa para a quarta curiosidade, check! Brincadeira, não tem mais curiosidade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau e até a próxima!